8. Lemos a palavra de Deus. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Irmãos, eu acredito que todos que batizaram devem ter ouvido esta mensagem. No pré-batismo, geralmente, se ouve muito esta palavra. Nós vamos contemplar o que Deus tem para falar conosco nesta palavra. Eu tenho certeza que nenhum de nós vai sair daqui da mesma forma que entramos. Paulo disse que a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, ela é toda aproveitosa, hábito para ensinar, redarguir e exortar a palavra de Deus. Nós vimos aqui Paulo dando a orientação aos nossos irmãos romanos. Ele traz uma série de exortação dentro do Império Romano, colocando Cristo Jesus no centro. Então, quando a gente faz uma análise desse livro, no modo geral, a gente vê a ausência de Cristo no Império Romano. Porque se você pegar Deus do capítulo 1 até o último capítulo, Paulo está sempre colocando Jesus na frente e dando os puxãozinhos de orelha nos nossos irmãos romanos. E uma das coisas que é bem claro aqui, que Paulo vai deixar bem explícito aos ouvidos e aos olhos, é acerca do batismo. Nós vamos ver que Paulo, ele dá uma aprofundada bem mesmo nessa parte do batismo. Nos deixa entender que os nossos irmãos romanos estavam deixando a desejar acerca da nova vida em Cristo Jesus. Uma vez que aceitamos a Jesus, uma vez que confessamos a Jesus, passamos pelas águas, nós renascemos. Nós renascemos, se tornamos criança, uma nova vida em Cristo Jesus. Vida é essa que é a vida, uma ressurreição. Uma ressurreição para a vida eterna. Uma vez que morreu, não morre mais. Em Cristo Jesus, uma vez que morremos, acabou. Óbvio, se nós perseverar na vida, como disse João, na Epístola de João, capítulo 3, adiante, que nós devemos permanecer nele.
Quando eu faço uma observação nessa palavra, é bem notório de que Deus tem uma palavra a respeito disso para alguém aqui. Alguém precisa saber de que o morrer para Cristo é vida eterna. E uma coisa que Paulo deixa bem claro também, que nós vamos falar aqui, é não voltar atrás. Não voltar para trás. É constante até o último dia, até Jesus voltar. No versículo 6, nós vamos fazer uma observação aí. Que diremos, pois, permanecemos no pecado para que a graça abunde? Aonde abundou o pecado, abundou a graça. E é verdade, a Bíblia nos fala isso, Paulo vai falar isso aos romanos. Mas essa graça não é de qualquer maneira. Porque se é graça de qualquer maneira, não tem graça. Não faz sentido. Então Paulo faz uma pergunta aos nossos irmãos romanos. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Há que quem diz que já morreu para o pecado, mas não se vê diferença nele. Às vezes, aparentemente, até parece, mas internamente. Porque quando a gente faz uma análise daquilo que se chama, que é amor, brota da parte interna, de dentro para fora. O amor também é da mesma forma, é de dentro para fora. A libertação de dentro para fora. Uma libertação de fora para dentro não faz nenhum sentido, porque não se constrói uma casa de cima para baixo. Não se constrói um prédio de cima para baixo, mas é de baixo para cima. Jesus Cristo, para nos salvar, foi erguido de baixo para cima. Te carabando que assai. Oh, Jesus bom. Então, a libertação começa de dentro para fora. Está até escrito em Malaquias, vereis a diferença entre o justo e o ímpio. A questão é o seguinte, que quando a pessoa é liberta, de dentro para fora, ela não tem mais o desejo do pecado. Ela foge dele. Ela foge da aparência do mal. Observa aí no versículo 13. Ainda em Romanos 6, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Porque se estamos mortos, como ele disse, aí no versículo 10, pois, porquanto até morrido de uma vez, morreu para o pecado. Instrumento, entenda uma coisa, a pessoa antes de conhecer a Cristo Jesus, o corpo dela é instrumento do pecado. O corpo dela é o instrumento do pecado. Mas quando morremos para Cristo Jesus, o nosso corpo é instrumento de Deus. Por isso que fala templo do Espírito Santo.
Trabalhamos agora para a santificação, não mais para a prostituição. Olha ainda no versículo 13. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Por que ele fala vivo dentre os mortos? Porque apenas quem confessou a Cristo Jesus, batizou, renasceu novamente, morreu para o pecado, é que tem vida. Porque enquanto o ser humano vive sem Cristo Jesus na terra, é apenas um zumbi andando de um lado para o outro. Porque ainda não conheceu a Cristo Jesus, ainda não entregou a sua vida por completo. Está escrito: mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Nós não estamos vivendo dentro de um cemitério, estamos? Não. Fisicamente nós estamos aqui na terra vivo. Mas tem um outro lado da nossa vida que precisa ser tratado. Paulo não está pregando dentro de um cemitério, não. Cemitério que eu falo, onde enterra morto, defunto para lá, não. Paulo só está exemplificando uma coisa, dizendo: meus queridos, uma vez que você batizou, que você morreu para este mundo, você está vivo em Cristo Jesus, mas enquanto você está no mundo, você ainda é um defunto. Pode ser uma palavra muito dura, pode ser coisas difíceis de ouvir que eu vou falar, mas é necessário. Como ele faz a menção, bem claro no versículo 3. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento da justiça. Aquela casa onde você mora é um instrumento seu. É um instrumento seu. Este microfone aqui é um instrumento da igreja. Essa cadeira que está aí é um instrumento. Nós fazemos uso dela. A pergunta é: o que você é aqui na terra? Qual tipo de instrumento você é? E quem é que faz o uso desse instrumento? Está aí no versículo 13. Não nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus. Quando o sujeito enche a cara, ou na cerveja, na cachaça, sei lá, qualquer tipo de coisa que é antibíblico, ele está sendo instrumento de quê? Iniquidade. O corpo dele está sendo o quê? Instrumento da iniquidade. Na prostituição, no adultério, na fornicação, o corpo dele está sendo instrumento de quê? Da iniquidade. Ora, se já morremos, um recado para a igreja. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se você soubesse, tivesse o conhecimento do peso dessa palavra, olha, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Eu quero fazer aqui uma conjugação do versículo 8 com o versículo 13.
Preste atenção. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Vamos fazer uma análise no versículo 13 novamente. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado. Espera aí, se já morremos com Cristo, cremos que com Ele viveremos? Não tem como servir dois ao mesmo tempo. Servir a um, aborrecer o outro. Serve a Deus e aborrece o pecado. Serve a Deus e aborrece a iniquidade. Seja instrumento de um só, Jesus Cristo. Por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. Sabe, nós vamos ver um grande sinal de vida. Lá em Ezequiel 37, o vale dos ossos seco. Ezequiel está lá contemplando aquela visão. Senhor, mas o vale está sequíssimo. Os ossos estão sequíssimos. Então profetiza sobre eles, Ezequiel. É óbvio que se está relatando ali as esperanças de Israel, que foi completamente destruída pelo cativeiro. É óbvio. Mas eu tenho que falar algo dentro da esperança e dentro de uma ressurreição, apresentando a Cristo Jesus. Meu querido, a vida é difícil demais. Se alguém falar que a vida aqui na terra é fácil, porque você tem que levantar de madrugada todo dia para ir trabalhar, ter que arcar com as responsabilidades dos dias, as despesas de casa, tumultueira de trem que você tem que se compromissar. Aí começa a chegar certos probleminhas na saúde, você tem que preocupar também. Então, se alguém falar que é fácil, até Paulo disse que a vida aqui na terra é dura, a peleja aqui é dura. Mas só há uma esperança, Jesus Cristo. A vida eterna. Sabia que tem muita gente com a vida presa com as coisas aqui na terra? Tem muita gente com a vida presa aqui na terra. Não aceita Jesus com medo de perder algumas coisas. Mas para nascer, para ter vida eterna, precisa de morrer, meu querido. Precisa de morrer para que se cumpra aquela palavra lá em Apocalipse 22. Eis que faço nova todas as coisas. Jesus Cristo, quando ressuscitou num corpo transformado em glória. No versículo 9, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Paulo está dizendo, Jesus Cristo ressuscitou dentro dos mortos. Jesus Cristo, ele morreu literalmente, fisicamente, ele desceu a sepultura. Mas ele foi lá nas profundezas do abismo, venceu a grande serpente, tomou a chave do inferno, venceu a morte. Você sabe para quê? Para que isso se cumpra na nossa vida. Ele venceu a morte para nos dar a vida. Por intermédio do Evangelho, do batismo. Glória a Deus. Aí no versículo 9, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre,
A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quando a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Eu devo mencionar algo aqui? Será que é bem provável de que há alguém aqui que tem deixado o velho homem reviver? A velha mulher reviver? Será que é possível isso? Porque se a mensagem que nos traga aqui nessa noite, se fala acerca disso. Glória a Deus. Se é que está acontecendo isso, eu tenho que falar para você. Começa a trilhar novos caminhos na sua vida. Porque uma vez que cair, eu vou falar, viu? Para levantar, para ressuscitar de novo. Até Jesus falou que uma vez liberto, depois que peca novamente, se veio para Jesus com 10 demônios, sai com centenas. É muito raro você ver alguém que em outro tempo era servo de Deus, deixou-se levar pelas ofertas deste mundo. Muito raro você ver o sujeito conseguir se equilibrar. Difícil. Ele vem, caminha uns 2 dias, some. Depois vem de novo, caminha uns 2 dias, some. O adversário chega, mas chega para arrebentar. Porque ele sabe que em outro tempo era a ferramenta contra ele. Pois quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, viva para Deus. Eu quero trazer aqui mais uma observação desse versículo 10, para você entender como é que Paulo nos apresenta os romanos a Cristo Jesus de uma forma bem aquisitiva. Olha aí para você ver versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto ao viver, viva para Deus. Isso é quase que uma frase possessiva de doação para Deus. Viva para Deus. Já não é mais instrumento do pecado, da iniquidade, mas sim uma vida íntegra diante para com Deus. Abandonando qualquer tipo de coisa que se causa distração de nós para com Cristo, de servir a Deus. Nós vamos ver um grande exemplo disso, está aquela mulher de Ló. Ela tinha que ter fixado o seu sentido naquilo que o anjo falou para ele. Vá, não olhe para trás. Quem olha para trás vira uma estátua de sal. Ela olhou para trás e fez o quê? Virou uma estátua de sal. Lá em Sodoma e Gomorra. Jesus Cristo disse, aquele que põe a mão no arado, pode nem olhar para os lados. Isso é um compromisso severo. Mas quanto a viver, viva para Deus. Não tem meia conversa. Não tem esse negócio que eu posso fazer isso e aquilo outro, que não tem nada a ver, porque tem a ver. Tem tudo muito a ver.
Jesus Cristo pagou o preço, derramou o seu sangue lá na cruz, por um povo seu, a minha igreja, o meu povo, nome possessivo. Jesus Cristo não aceita dividir o seu povo com ninguém. Não aceita hipótese alguma. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado. Dão a ida lá em Epístola de Pedro, capítulo 2. Versículo 1 ao 3. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, inveja, todas murmurações. Se tem uma coisa que mais tem, murmuração. Muita murmuração. Isso aqui se diz respeito também ao batismo. Que isso se chama libertação. Vaidade, libertação. Sensualidade, libertação. Tudo deve ser enterrado no batismo. Versículo 2. Desejai afetuosamente como um menino novamente nascido. Eu preguei essa mensagem aqui um outro tempo. Criança é completamente inocente, não vê malícia. O leite racional não falsificado para que por ele vá descrescendo, se é que já o provaste que o Senhor é benigno. Dá um pulinho aí no capítulo 3, no versículo 21. Que também como uma verdadeira figura agora vos salva. Aonde? Quem está acompanhando aí? Batismo. Nós estávamos falando isso lá no capítulo 6 de Romanos. Batismo. Não despojando da imundícia do corpo, mas do compromisso de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Se o ser humano for calcular todos os seus desejos carnais, ele está falando do corpo, são desejos carnais. Todos os seus desejos carnais, ele não consegue calcular todos. Porque é um trem sem fim. E é o que conduz ao pecado. É o que conduz ao erro. Veja aí. Mas do compromisso de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado aos anjos, às autoridades e às potências. Continuando aí no capítulo 4, veja aí. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós, como este pensamento, que é aquele que padeceu na carne, já acabou com o pecado, para que, no tempo em que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus.
Eu já falei que uma vez sobre a concupiscência, que é vários tipos de desejo, vaidade, sensualidade e por aí vai. Isso está lá em Romanos 6 também. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscência, orgia, glutonaria, bebedice, abomináveis e idolatria. Eu não sei se os irmãos têm observado, como tem uma turma de gente que diz ser crente, fica lá, vai para as beiradas dos estádios, fica lá gritando Cruzeiro e Galo. Deus não agrada disso, não. Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós somos propriedade de Cristo Jesus. A nossa boca deve exaltar o nosso Deus e não o homem. Nosso coração é completamente virado a Cristo Jesus, a ninguém mais. Não reine, portanto, o pecado, Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Falamos sobre a concupiscência lá em Pedro. E eu disse a respeito dos desejos carnal do corpo. Olha Paulo mencionando aqui também no versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vossos corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Observe bem para você ver. A primeira frase que Paulo fala, não reine o quê? Não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortal, para lhe obedecer. Observa bem aí, para lhe obedecer em suas concupiscências, ou seja, em seus desejos. Quando o ser humano está mergulhado no pecado, ele faz todo o desejo da carne, ele está obedecendo às suas próprias vontades e saciando os seus desejos carnais no pecado. Se tornou instrumento dele. Por isso que no versículo 13, ele disse, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, porque uma vez que entrou o domínio, acabou. Se torna obediente aos seus próprios desejos. E sabe o que acontece depois? O que era certo ficou errado, o que é errado ficou certo. Entra aquele tal de que não tem nada a ver. Ignora as verdades. E você sabe qual é o pior ainda? É quando toma a ceia, achando que está tudo normal. Aí fica pior. Porque aí fica cego. Não enxerga mais, foi o que Paulo disse aos Coríntios 7. Normalizou tudo, pronto. Aí é que o negócio fica estreito. Porque já não enxerga mais o pecado. Já não enxerga mais aquilo que ele via, já não vê mais. O que era errado não é errado mais. Está morto. Morto da vida com Cristo, né? Assim também considerai-vos como morto para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus. Meu querido, minha querida,
não deixe nada te afastar da santidade. Não deixe que essas coisas tão mesquinhas dessa terra te confunda. Ou em outras palavras, a dizer, como disse, eu acho que o apóstolo João, numa das suas cartas, não se envolva com essas coisas dessa terra, não deixe os desejos da sua carne falar mais alto, para que não cumpra aquilo que João disse. Eu acho que foi João, se eu estiver errado, me recorda e me lembra, onde ele disse, para que vós não seja confundido na vinda de Jesus. Sabe o que ele está dizendo? Se nós vacilar aqui, Jesus poderá vir e nós ser confundido com o ímpio, vai ficar. Aí é ruim. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça quer dizer favor imerecido. Mas observa as séries de recomendação que Paulo nos deu até chegar na graça. Para chegar até a graça, nós vamos ter que recordar o versículo 1, o versículo 2, o versículo 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar no 12, até chegar no 14. Essa graça vai cumprir em nossa vida se nós permanecermos mortos para o pecado. Se não for assim, meu querido, virou bagunça. Esta é a série de recomendação que ele diz. No versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andamos, nós também, em novidade de vida. Para que assim nós também andamos em novidade de vida. Se o pastor Josué sair ali fora, e começar a pregar para os que vêm lá, o sujeito que está lá na sua vida alheia, não, meu filho, pela graça você é salvo. Pode vir do jeito que está, você só precisa batizar, passar pelas águas e pronto. Não é bem isso. Eu estou mentindo para ele. Da mesma forma, se eu começar a pregar para os meus irmãos, da mesma forma que dentro dessa igreja, estou mentindo para todo mundo. Porque até Paulo chegar na graça, olha a lista de instrução que ele deixou para a gente. Aqui em Romanos, porque se nós for ver em Coríntios, o negócio estreita um pouco mais. Se nós for os Filipenses, nós vamos ver que o negócio estreita ainda mais. Se nós vai para as epístolas de Pedro, então nem se fala, olha o que nós lemos lá. Meu Deus do céu, que baita lição é capítulo 1, versículo 13 adiante. Olha lá as 7 cartas das igrejas em Apocalipse. Deus só deu cepada naquele povo, ninguém escapou. O que vencer, é o que vencer, será vestido de veste branca, receberá uma pedra com um novo nome. O que vencer? Se não fosse para vencer, para que Jesus ia falar tudo isso? Para que Jesus ia fazer uma comparação das 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes? Porque só as prudentes entraram e as loucas não entraram. Porque Deus exortou aquele servo infiel. Por quê? Porque Deus exortou um sujeito que era para semear e não semeou. Sou de carabaia, sou rebai. Deus, ele não pode contemplar o pecado. Lá no céu só entra quem for lavado no sangue do Cordeiro. Entenda que para entrar no céu tem que ressuscitar aqui primeiro.
Se não morrer aqui primeiro, não houver ressurreição aqui primeiro, não tem corpo transformado em glória. Não tem uma pedra branca, um novo nome, não tem. Não tem mesa que translada do ocidente ao oriente, não tem. Vai ter isso. Apartai-vos de mim, todos que praticai iniquidade, que eu não vos conheço. Eu falo e sempre vou falar, o tempo de tratar da nossa salvação é aqui na terra. Não é outro lugar. Não impõe limite para servir a Deus. Não impõe limite para a sua salvação. Jesus não impôs limite para derramar o seu sangue na cruz. Jesus não impôs limite para pregoar o seu evangelho. Jesus não impôs limite para nos dar a graça. Jesus não impôs limite para sofrer na perseguição. Não impôs limite para curar. Ele não impôs limite para nada. Basta nós fazer a nossa parte. Tem até uma palavra assim: sobre o pouco tu foste fiel, sobre o muito te colocarei. O que nós faz aqui em obediência a Cristo Jesus é pouco. Porque Jesus padeceu muito por nós na cruz. Nossa, Deus do céu. Quem dera nós. Aguenta não, moço. Sujeito só de apontar um cabo de vassoura para o seu lado, você já está... Imagina cravo fincando nas mãos da gente. Imagina o chicote cortando nas costas da gente. Calma, irmã Raimunda, estou falando é brincando. Falei, só levanta o cabo de vassoura, irmã Raimunda passou com o cabo de vassoura. Oi, Jesus. Falei, agora a irmã Sandra apanhou. Então entenda isso. Faça valorizar o seu tempo aqui. Em várias coisas. Santificação. Zelar da sua alma, da sua salvação. Zelar da obra de Deus. Faça valer o seu tempo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não terá domínio sobre vós, pois estáis debaixo da lei. Pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas para isso acontecer, você tem que estar no versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, na morte, para que com Cristo ressuscitamos dentre os mortos, pela glória do Pai. Assim andemo-nos também em novidade de vida. Para o 14 cumprir na sua vida, você tem que estar de acordo com o versículo 4. Também tem que estar de acordo com o versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Você tem que estar de acordo com o versículo 5 para cumprir o versículo 14. Para cumprir o versículo 14, você tem que estar de acordo com o versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, para cumprir a graça na nossa vida. Tem que cumprir o versículo 6, tem que cumprir o versículo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então só estamos justificados do pecado de acordo com a graça. Nós temos que estar morto para o pecado. Nós temos que estar de acordo com o versículo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Da mesma forma o versículo 8 e o versículo 9.
Amém? Irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus.